Então vamos iniciar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, não desprezeis as nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bem, na última semana, no último encontro, nós vimos sobre os dois princípios aí que regem a afirmação sobre a necessidade da devoção da Virgem Santíssima, né? Então, o primeiro capítulo, ele é todo voltado para nós refletirmos sobre isso, né? A necessidade que nós temos da devoção à Virgem Santíssima. E nós vimos os dois princípios, né, que fundamentam esta certeza. E agora nós temos as consequências. O que seriam as consequências? Se nós afirmamos, a partir de dois princípios, que a Virgem Santíssima é necessária, a devoção à Virgem Santíssima é necessária, é uma devoção necessária para a nossa salvação, portanto, deve-se afirmar também que, né, então, ou seja, se nós temos para a nossa salvação a necessidade, temos estes princípios que foram apresentados, portanto, nós necessitamos, por consequência, afirmar certas coisas, né? Então, essas são as consequências. Então, se a gente diz A, B e C, então as consequências disso, né, é C, D e F, né? Então, é os processos consequentes, né, que são necessários aí. Então, nós vamos ter aqui as consequências. Né? Nós vamos ter duas principais consequências que vão aí brotar das afirmações que nós trouxemos no nosso último encontro, né? Para retomar, né, eu vou trazer aqui para a gente os pontos que nós refletimos sobre a necessidade da devoção da Virgem Santíssima, né? Então, o primeiro grande ponto foi aquela questão que nós já refletimos desde o nosso primeiro encontro, sobre uma questão de causalidade. Né? Então, a partir do momento que a Virgem Santíssima se torna causa necessária no processo da salvação, então que Deus escolhe se encarnar pela Virgem Santíssima, então nós temos uma necessidade da presença dela para o processo da encarnação. E aí também nós analisamos que Deus se usou de Maria, né, para a encarnação e também usou de Maria para a salvação das almas. Né? Então esses foram os dois grandes princípios que nós observamos. E aí então, por consequência, nós temos a afirmar que, primeiro, né, ele coloca no início desse segundo artigo do capítulo 1 do tratado, Maria, ela é a rainha dos corações. Essa é a primeira consequência. Ora, né, ele reflete. Se a Virgem Santíssima ela é causa necessária para a nossa salvação e ela foi utilizada como meio para a encarnação e também para a santificação das almas, portanto, deve-se afirmar que, né, então a consequência disso é que Maria é a rainha dos corações. Por quê? Né? Por quê e qual a importância de nós afirmarmos isso? Né? Por quê? Por que Maria é a rainha dos corações? Porque, veja, a Virgem Santíssima, ela torna-se intermédio de um processo divino. Então, Deus tem um objetivo, ele age para com a humanidade, nos trazendo a salvação, e a Virgem Santíssima é escolhida e colocada como um meio. Portanto, ela é um meio em relação a esse objetivo de Deus. Então, se nós pegarmos um exemplo, né? Se nós vamos cortar uma árvore, né? E eu escolho o machado como meio, né? Ele é um meio necessário para aquilo que eu passei a escolher.
né? E por conseguinte, as consequências daquela escolha. Então, o machado é necessário para me cortar a árvore, a partir do momento que eu estabeleci como um instrumento do meu processo. E também ele passa a se tornar responsável pelas consequências, de uma certa forma. Né? Então, eu posso colocar na manchete do jornal, né? João corta uma árvore. Posso, porque eu que fui a causa primária do corte daquela árvore. Eu que me dirigi, até não fiz o corte. Mas eu também posso colocar, né, na manchete, né? Machado corta a árvore na floresta. Então, e ambos vão estar válidos, né? Porque ambos são, por serem participantes daquele ato, eles podem ser denominados como a causa, porque ambos são causas. Mas, claro, se a gente for analisar em uma última instância, cada um terá culpas diferentes, né? Por exemplo, se eu cortar uma árvore que é um crime cortar, então é uma árvore que está numa floresta, né, X específica e não pode ser derrubada, e eu vou lá e derrubo essa árvore, eu vou ser preso, né? E aí não dá para me falar, né? Não, mas prende o machado, né? Não tenho nada a ver com isso. Ele que cortou, né? E nem vai sair na manchete do jornal, né? Preso essa tarde, Machado por cortar a árvore histórica de São Paulo. Então, é, ela é dita como causa, mas em relação às consequências se dão em graus diferentes para ambos, né? Mas todos eles são participantes daquilo que é próprio daquele ato, né? Então, o Machado ele tem participação no corte da árvore, mas eu não posso dizer que o Machado tem participação, por exemplo, na fabricação de um carro, né? Então, assim, né, a partir do momento que eu estabeleci o Machado como meio para o corte da árvore, não é por conta disso que ele passou a ser meio para todas as coisas. Então, eu escolhi o machado como meio para cortar uma árvore, então necessariamente o machado ele se tornou meio na produção de um carro, se tornou meio para mim ligar um computador, se tornou meio para a mãe educar um filho. Pensou? A mãe educando um filho com machado. Não. Então, ele não assume, né, outras características, ele assume próprio daquilo que, que faz parte desse processo que ele foi escolhido. Né? E aonde que nós chegamos com isso? Né? Que a Virgem Santíssima, ela então passa a ser participante, consequentemente, a tudo aquilo que diz respeito ao mistério da salvação, a tudo aquilo que diz respeito à graça de Deus, né? A tudo aquilo que diz respeito à nossa salvação. Né? Então, se nós vimos que um dos princípios é que Maria foi utilizada como meio para a salvação das almas, então tudo que está relacionado ao processo de salvação das almas, eles devem ser atribuídos também à Virgem Santíssima, né? De tal forma como nós atribuímos a Deus. Mesmo que se dê em graus diferentes, como, por exemplo, a culpa de cortar a árvore é mais minha ou mais do Machado? Em um certo grau eu posso dizer que é a mesma, mas em certa análise não. Numa análise, por exemplo, criminal, eu não posso dizer que é a mesma, né? Porque o Machado não tem culpa nenhuma, inclusive ele não pode ser nem punido civilmente por isso, né? Então, sobre certos aspectos, né, e como nós vivemos num grau de inferioridade, eu falei na semana passada, o nosso grau de inferioridade em relação ao Virgem Santíssima é muito grande, então a gente não tem como analisar sobre o aspecto superior, que só Deus tem, ou seja, estar acima da Virgem Santíssima e olhar essa relação entre ela e Deus a partir de cima, nós não temos como, só de baixo. Então, sobre a nossa análise, nós podemos então atribuir tudo que diz respeito à salvação, ao mistério da encarnação, à conversão das almas, de igual forma para Jesus Cristo e para a Virgem Santíssima, sem erro. Né? Isso na igreja não, heresia, não é heresia, né? A gente já explicou e por em outras oportunidades nós não temos oportunidade de especificar mais ainda sobre esse detalhe, né? Então, sobre essa nossa análise, então tudo que é próprio da Virgem Santíssima, de que é de Jesus Cristo também é a Virgem Santíssima. Ora, é próprio do mistério de Jesus Cristo, o mistério da encarnação, a salvação das almas. E essa salvação, ela se dá através da nossa união a Jesus Cristo e ao seu mistério. Então, quanto mais unido eu estou
ao mistério da salvação em Cristo, mais próximo a minha alma está da salvação. Né? Então, a nossa libertação do pecado, ela se dá uma única vez no Calvário, com Jesus Cristo. E, ao mesmo tempo, ela se dá várias das vezes, né, quando nós, no tempo, na história, participamos deste mistério. Então, é um mistério paradoxal, né? Ao mesmo tempo que ele se dá uma única vez, ele se dá várias vezes. Né? Ele se dá uma única vez enquanto é uma ação concreta, né? A ação de Cristo, né? Essa ação concreta de morrer e ressuscitar, ela se dá uma única vez. Mas ela se manifesta na nossa vida diversas vezes dentro da história, né? Conforme nós nos tornamos participantes deste mistério. Então, por exemplo, né, a gente escuta dizer que quando eu sou batizado, eu participo do mistério da encarnação. Quando eu me confesso, eu participo do mistério da salvação. Né? Quando eu vou falar aqui do mistério, vocês já entendem, né? Principalmente a paixão, morte e ressurreição. Então, quando eu sou batizado, eu participo desse mistério. Quando eu me confesso, eu participo desse mistério. Quando eu participo da missa, né, eu celebro ali presencialmente aquele mistério. Então, está acontecendo várias vezes? Né? Sim e não. Sim, está acontecendo várias vezes na história, mas é um único fato. Né? É um único momento que a gente revive diversas vezes. Então, todo o nosso processo de salvação implica viver este mistério, estar imerso nesse mistério. Então, sermos libertos do nosso pecado e viver somente para Deus. Isso é a nossa salvação. Nossa salvação consiste nisso. Unir a nossa alma a Jesus Cristo. Certo? Sendo assim, a nossa salvação está relacionada à nossa alma com a natureza divina. Então, quanto mais a nossa alma, o nosso ser, estiver unida à natureza divina. Isso implica que o reino de Deus, né, a nossa salvação, o lugar onde nós viveremos, é a Jerusalém Celeste, está mais ligado à nossa alma com Deus do que a um espaço físico. Então, inclusive não é, né, um espaço físico, né, o céu, né, não está aqui em cima das nuvens, né, você pega um foguete e você chega lá. Né, a vida eterna, ela é uma vida, né, a vida eterna na salvação, né, não na condenação, é uma vida, é uma alma eternamente unida ao ser de Deus. Então, o reinado de Deus, ele se estabelece nas nossas almas. O reinado de Deus, ele se estabelece em nossos corações. A gente escuta falar muito disso na festa de Cristo Rei. Né? Deus que vem para reinar em nossos corações. Por isso que a nossa salvação, ela já vai se dando aqui na Terra, né? Na medida em que nós vamos vivendo unidos a Cristo, ou seja, na medida em que nós deixamos Deus assumir o reinado sobre as nossas vidas. Então faz parte do mistério da nossa santificação permitir que Deus reine em nossos corações. Então dar a Ele o reinado que lhe é próprio, porque é próprio de Deus reinar sobre a vida das suas criaturas, sobretudo as criaturas humanas, que são dotadas de uma intimidade maior com Ele. Então, devemos nos abrir, né? Isso faz parte do mistério da nossa salvação. Então, ora, se Deus, ele deve reinar sobre nossos corações para que nós sejamos salvos, né? Pois em nossas almas está ali o lugar onde Deus habita em nossas vidas. E como a salvação nos vem através de Maria, ou seja, é através dela que acontece todo o processo de salvação, então ela tem que ter parte nesse reinado. Então ela precisa ter um protagonismo sobre as nossas vidas, tal como tem um rei. Então, se o rei está deve estar sobre o governo de nossas terras, para que nós possamos alcançar a santidade, então a Virgem Santíssima, ela assume essa figura de rainha, que é aquela figura que não é o rei, que não é o soberano, mas que tem uma soberania tal qual a ele. A única pessoa que consegue dizer que é maior que o rei é o próprio, que o rei é maior que a rainha, né? É o próprio rei. Mas depois, tirando ele, nenhum outro consegue avaliar essa superioridade. Porque eles são plebeus, são servos, são soldados, são, né, diversas outras coisas. Mas, aos olhos dele, a rainha tem poder tal quanto o rei. Né?
sobre a vida deles. Então, se Jesus deve reinar sobre nossos corações, e isso faz parte da salvação, e é por Maria que a salvação se dá, então a Virgem Santíssima deve estar neste reinado, ela deve fazer parte, ela deve ter esta soberania sobre os nossos corações. Ainda mais que nós vimos que faz parte da salvação o crescimento das virtudes, né? Nossa alma se unindo a Deus. E como essas graças nos vêm através de Maria, então ela deve como que administrar as nossas vidas, né? Então ela deve ser a rainha dos nossos corações. Ela deve ter o controle, ela deve ter o comando, né? E é muito interessante falar esse termo rainha dos nossos corações, né? Ela não deve ser, a gente não diz que a Virgem Santíssima, ela se torna como que uma uma pessoa a quem eu dou confiança para cuidar do meu coração, né? É algo muito mais interior. Ao dizer que ela é a rainha, é dar a ela soberania total, né? A ponto de eu ter consciência que ela deve governar, né? E eu colocar ali com confiança, né? E a partir disso eu saber que tudo ali vai ser governado com muita sabedoria, né? É muito interessante essa figura, eu vou insistir nesse ponto um pouco mais, porque ele é uma reflexão muito perdida nos tempos atuais, porque a gente não tem mais presente essa figura de rei e de rainha, né? E quando temos, é por referências históricas, de certa forma, corrompidos, né? Então, quando a gente assiste um filme, né, sobre rei, sobre rainha, etc., às vezes a gente não tem essas figuras mais virtuosas, né? O método de governo é monárquico, né, independente das suas fragilidades, ele tem uma característica muito importante para a igreja, né? Que é diferente da democracia, né? Na democracia, as pessoas todos têm uma participação, né? A característica monárquica ela está muito mais ligada à igreja porque o princípio cristão do desenvolvimento da vida humana é você se apegar a todos aqueles que estão, né, em condição superior para que eles possam te mover àquela superioridade. Então é você ter referências que alimente a sua esperança, que faz você ser conduzido àquela realidade. Então, por exemplo, né, para nós, os grandes santos são como certos senhores das nossas vidas, porque eles nos conduzem com as suas virtudes a um caminho de santidade. Né? E quanto mais virtuoso é o santo, né, quanto maior é o seu grau de união a Deus, mais ele tem essa soberania sobre as nossas vidas. E como, no caso aqui, a Virgem Santíssima tem uma soberania muito maior, ela é a senhora, a rainha dos nossos corações, né? Mas o que eu quero trazer aqui, refletir sobre essa questão do rei, né? O que a gente acaba perdendo com isso, né? Que essa ideia é de que na monarquia a gente tem uma pessoa que foi escolhida, né, dentro de uma sociedade e que ela deve ser a pessoa de maior virtude para que ela conduza com sabedoria. E aí o povo cria essa confiança e se deixa guiar pelo rei, né? Ao ponto de ele ter uma sabedoria, uma ter a, a liderança, né, o poder de conduzir aquele povo. E aí isso estabelece uma relação de fidelidade com o povo, né? É muito, é muito interessante esse ponto. Né? Eu pego até aqui um exemplo de... Tem um filme, né, que é uma obra literária, né, do Senhor dos Anéis, que foi escrito pelo Tolkien, né, que é um escritor, né, que era católico, né, uma obra muito preciosa para a vida humana, né, mas também para aspectos, conceitos cristãos, aonde a gente tem a figura de um rei em um determinado momento do filme, que ele toma uma atitude errada, né, ele comete um erro. E a gente tem ali uma figura de uma pessoa que representa a sabedoria, né? Que é o Gandalf. E, e ele tenta ali convencer o rei a fazer a coisa certa, né? E o rei se nega, né? Pois ele não enxerga, né? E é um rei que tem essa confiança do povo, porque ele governou por muito tempo com sabedoria. E ele diz, bem, ir para lá você vai matar os seus homens, né? A gente deve ir para outro lugar, né? Porque se a gente for para lá, a gente vai cair na armadilha. Então, o inimigo quer que a gente vá para esse lugar, a gente não deve ir para esse lugar. E o rei disse, não, nós vamos.
né? Então, mesmo tendo consciência que aquilo pode ser a ruína daquele povo, né, o Gandalf, que representa ali a sabedoria, tudo, etc., ele, então, incentiva o povo a obedecê-lo, a ir para aquela missão, e ele dá a motivação, né? Inclusive, ele pede para os seus grandes guerreiros que não fazem parte daquele reino, mas estão ali com eles de passagem, né? Eles estão ali de passagem. E ele fala para eles, fala, não, permaneça com eles, vai junto com eles e lutem, porque eles vão precisar de vocês, porque eles vão cair numa armadilha. Então, aquele que é a sabedoria ali, que, né, que estava de passagem, né, que representa, que é o mago, né, que tem aquela sabedoria, ele orienta, mas o rei não escuta, e ele então coloca pessoas ali, mesmo sabendo que o seu grande soldado pode morrer lá naquela batalha, mas é importante, né, pelo bem daquele povo. Então, o que eu quero tirar daqui, né, que aqui a gente tem um exemplo de um rei que errou, mas por conta do seu bom reinado, né, com aquele povo no tempo passado, o povo tinha essa fidelidade. Então a palavra do rei é levada mesmo naquela situação de erro, né? Então isso traz essa característica mais perdida da monarquia, aonde o povo ele tem essa submissão ao rei. E então quando a gente fala de uma relação entre povo e rei, a gente entende uma relação aonde, mesmo que eu não entenda o que esteja acontecendo, eu me dou ao seu reinado e me deixo ser guiado por ele, mesmo parecendo que aquilo seja idiotice, pode prejudicar a minha vida. Então, claro, o mago, que era um ser totalmente superior, ele tinha essa consciência, ele tinha essa visão mais ampla. Mas aqueles que eram o povo inferior naquele reino, né, para eles não cabia ficar questionando, mas fazer a palavra daquele que para eles era a referência da sabedoria, né, que era o rei. E aqui a gente está falando de uma figura falha, né, humana. Quando a gente aplica isso à vida da Virgem Santíssima, nós estamos falando de uma pessoa que tem uma soberania e ela está privada do erro, pois ela está tão intimamente ligada a Deus que ela tem um conhecimento mais pleno das coisas e ela nos guia no caminho de santidade perfeito. Então, falar dela como a rainha de nossos corações é falar de um coração tão submisso a ela que se deixe ser conduzido por ela, mesmo por caminhos que pareçam que vai te perder. Então, nossa, parece que se eu escolher esse método de vida mais retido à Virgem Santíssima, mais contido à oração, se eu evitar esse ou aquele pecado, eu vou ser infeliz, eu não vou viver bem, né? Quantas pessoas têm dificuldade de se converter definitivamente, ou seja, de viver a santidade, porque elas não conseguem abrir mão da sensação de que se ela largar aquele pecado, ela não terá mais a felicidade. Se ela abrir mão daquele prazer, ela não terá mais a sua realização. Então ela nunca encontra forças para largar aquilo. Quando eu me coloco como, quando eu vejo essa realidade, eu entendo que se Maria é quem faz parte da nossa salvação, então ela deve nos conduzir. Então, sendo assim, ela deve ter esse reinado sobre as nossas almas. Nós devemos deixar nossos corações, porque antes que isso seja uma escolha nossa, isso já é uma realidade, tá? Essas consequências que a gente está falando aqui são fatos. Por consequência, é assim, mesmo que eu não deixe. Então, ou seja, Nossa Senhora tem uma soberania sobre os nossos corações. Eu posso me rebelar contra aquele reinado e não querer dar a ela o seu lugar próprio. Tá? Então, por exemplo, um rei, ele é rei daquele povo. Eu posso não concordar, ir embora, né, e não me fazer mais submisso àquele reinado. Porém, isso não mudará o fato de que ele é o seu rei. Né? Então, a gente, por exemplo, né, a gente tem um governante de Estado. Né? Eu sou brasileiro, por consequência, sou governado por esses governantes. E se eu ir embora do país, eles não deixam de ser o meu governante, né? Enquanto eu, brasileiro, né? Eu posso ir para um regime de outros estados, de outros países, porém, ele continuará sendo, né, o governante do país. Né? Que, ou seja, eu posso escolher essa rebelião, né, contra o reinado da Virgem Santíssima, que é realidade. Então, todo aquele que é batizado, que faz parte do processo de salvação,
tem a Virgem Santíssima como rainha dos seus corações, mesmo que não a deixe reinar. Né? Perfeito. Então, essa é a primeira consequência. A segunda e última consequência, né, são só duas, que é gigante essa daqui, né? A gente vai ter uma reflexão bem extensa. É dizer que se nós temos aqueles dois princípios, então deve-se afirmar que Maria é necessária aos homens para chegarem ao seu fim último. Então, sem a Virgem Santíssima, os homens não alcançam o seu fim último, que é a salvação. Então, nós precisamos. A base da reflexão é a mesma, tá? A gente quase que poderia resumir os dois em uma única consequência. Mas em uma a gente estava observando o reinado dela sobre os nossos corações, e agora enxergarmos que se queremos alcançar um fim último, não tem como fazer sem a figura da Virgem Santíssima. Ela é necessária. Necessária. Por quê? Vamos lá. Um princípio é o porquê ela é necessária. A gente está refletindo isso já desde o primeiro encontro. Eu vou ler o tratado, porque ele está com outras palavras aqui, mas vocês vão ver que é algo que a gente já refletiu diversas vezes, desde o nosso primeiro encontro. Por que Maria é necessária aos homens para chegar ao seu fim último? De Santo Afonso. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem é o ponto 39 do tratado. Em segundo lugar, é preciso concluir que a Santíssima Virgem, sendo necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade, é muito mais necessária aos homens para chegar ao seu fim último. Não se confunda, portanto, a devoção à Santíssima Virgem com a devoção aos outros santos, como se não fosse mais necessária que a destes, e apenas de superrogação. Ou seja, né, ele diz aqui que é preciso concluir que se a Virgem Santíssima é necessária a Deus, de uma necessidade chamada hipotética, seria isso, né? A gente já falou diversas vezes, mas vocês entenderem por que eu insisti tanto na introdução ao estudo do tratado, né? Porque agora talvez seja mais claro esse aspecto da causalidade, de como Deus escolhe. A gente já fez aqui diversas analogias. O que é essa necessidade hipotética? Esse termo, né, hipotético, ele está aqui justamente com o sentido de que a necessidade que Deus tinha da Virgem Santíssima não era uma necessidade absoluta. Ou seja, deveria ser assim. Né? Ela era hipotética porque poderia ser diferente. Mas ele escolhe se dar dessa forma. Então diz, de uma necessidade chamada hipotética, devido à sua vontade. Então, é uma necessidade que se fez necessária a partir da vontade de Deus. A partir do momento que Deus escolhe, por sua vontade, fazer da Virgem Santíssima parte necessária do processo da salvação, então ela passa a ser necessária. Certo? Por isso, existe a diferença dela entre outros santos, que a gente falou também alguns encontros atrás. De que a gente tem um culto dado à Virgem Santíssima diferente do culto dado aos outros santos, porque ela tem essa característica. Né? E então, a necessidade da Virgem Santíssima, ela está é algo intrínseco à sua vida. Né? Não é algo simplesmente devocional, né? O povo diz assim. Então tem uma diferença. A devoção dos santos não é tão necessária, né? Então, para nossa salvação. Não é que não é tão necessária, né? Não é necessária a nossa salvação, tal como é a da Virgem Santíssima. Ou seja, no sentido de ser necessário para que se dê. Então, se eu não tiver o intermédio, por exemplo, de Santo Antônio na minha vida, um grande santo que nós celebramos esses dias, se eu não tiver o seu intermédio na minha vida, mesmo assim eu posso alcançar a salvação. Se eu não tiver o intermédio de Santa Teresinha, mesmo assim eu posso alcançar a salvação. Mas sem o intermédio de Maria não tem como alcançar a salvação.
porque a salvação se dá por meio dela. Então, mas isso aí é só, então só católico se salva? Não, né? Toda pessoa que se salvar, se salvará por meio dela. Então pode ter uma pessoa que talvez nunca conheceu, ouviu falar sobre a Virgem Santíssima, né? Morreu talvez em algum estado de santidade, ou pelo menos em estado de graça, mesmo precisando do purgatório, ficou no purgatório e alcançou a salvação. Essa pessoa, mesmo não tendo conhecido a Virgem Santíssima, alcançou a salvação por meio dela, porque por meio dela não significa que, se eu não chamar a Maria para que ela seja intermediária, então eu nunca vou chegar à salvação. Na verdade, é porque o processo da salvação, ele dá-se por meio de Maria. Então não tem como eu alcançar aquilo lá sem passar pela Virgem Santíssima, certo? Então, a devoção à Virgem Santíssima, ela se distingue dos outros santos por conta disso, porque ela é hipoteticamente necessária de acordo com a vontade de Deus. Então, veja, ele coloca 2 pontos aqui, agora ele vai começar a abrir um monte de subtópico. Né? Então a gente tinha um primeiro tema, as consequências. As consequências que provieram dos 2 princípios que nós analisamos. A primeira consequência, que Maria é Rainha dos Corações. A segunda consequência, que a Virgem Santíssima é necessária para que o homem alcance o seu fim último, que é a salvação. Agora nós vamos pegar essa segunda consequência e nós vamos dividir em 3 partes. Então, nós temos 3 subtópicos aqui a partir dessa segunda consequência, né, que ele vai analisar agora. Então, o primeiro veja, na verdade, antes de eu ler o primeiro tópico, não, perdão, eu vou ler mais em seguida. Eu vou começar aqui com o primeiro tópico e eu leio na conclusão. Ele diz: a devoção à Santa Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. Então ela pegou a afirmação da consequência de que a Virgem Santíssima é necessária, a devoção é necessária para que nós consigamos chegar até o nosso fim último, certo? Então agora ele vai estar, se Maria é necessário, então vamos lá, pegar 3 pontos que vai nos ajudar a entender sobre outros aspectos essa necessidade dela. Se Maria é necessária, então a devoção a ela é necessária. Então, se Maria é necessária para os homens chegarem ao fim último, então a devoção à Virgem Santíssima é necessário para que todos os homens alcancem a salvação. Então, por quê? Porque com a prática devocional, da devoção à Virgem Santíssima, as nossas almas vão se encontrando. Né? Não sei se vocês lembram, na semana passada nós falamos que a Virgem Santíssima ela coloca em nossas vidas as raízes das virtudes. Então, ela coloca em nossas almas ali a estrutura que vai solidificar toda a nossa vida virtuosa. Né? Então, é ela que passa a ser esse alicerce para que nós possamos ramificar a nossa vida de virtudes cada vez mais. Então, ter a prática devocional vai sempre nos acumular todos esses aspectos. Tá? E vai nos ajudar a ter esse desenvolvimento cada vez mais profundo, né? Então, veja, se eu não tenho, né, ela até, nesse ponto aqui, aqueles que leram, né, é importante sempre manter essa leitura, mas aqueles que leram perceberam que nesse ponto ele ficou dando muitos exemplos de santos. Ele falou, ó, tal santo diz que, sem a devoção à Virgem Santíssima não tem como, e ele vai colocando vários santos. Então, nesse daqui, é um capítulo que às vezes uma parte que nem cabe muito explicar. É você ler e acompanhar os testemunhos dos próprios santos. Né? Só que desses testemunhos ele deixa uma frase que aqui pra gente é muito importante, né? É tão certo disso, de que a devoção à Virgem Santíssima é uma necessidade, então, para que eu possa chegar até ela, ou seja, para que eu possa chegar à minha salvação, que os santos dizem que às vezes um sinal de condenação a uma pessoa é perceber a aversão que ela tem à Virgem Santíssima, a falta de amor. Então,
claro, que fique claro, tá? Isso não deve ser ferramenta de julgamento. Eu ficar na igreja para ficar, aquela pessoa gosta mesmo de Nossa Senhora, então ela tá mais longe da salvação, aquela gosta mais. Porque é algo interior, a gente não tem como julgar, porque uma pessoa que fica ajoelhada diante da imagem da Virgem Santíssima por 10 horas diário, isso não significa uma devoção. Lembra que a devoção, ela implica uma condição de alma, né? A alma que se volta para a Virgem Santíssima e escolhe fazer tudo por ela, nela, com ela e para ela, né? Abandonar mesmo a sua vida, né? Então pode ser uma pessoa que está 10 horas ali de joelho, rezando 60 rosários diariamente, né? Que exagero, né? E ela tudo faz conforme a vontade dela. Nada faz conforme a vontade da Virgem Santíssima. Não tem fruto nenhum. Então, perceber que a pessoa não tem amor e que ela tem uma aversão é um possível sinal de condenação, né? De que a pessoa está próxima à condenação, porque ela tem aversão, né? Que tem desprezo. Recentemente mandaram uma pregação, uma amiga, né? A gente conversando, falando para ela sobre algumas coisas da fé católica. Ela é católica também, né? Mas eu apresentando um pouco as coisas que ela perguntava. E aí ela me mandou um vídeo de um rapaz, que eu não sei se ele é pastor, né? Mas ele tem umas pregações. E assim, eu não tenho muito a ficar criticando, elogiando, porque eu não fico assistindo no geral essas pregações de pessoas que a gente não tem muita credibilidade. Eu prefiro pegar um livro de um santo, porque eu sei que ali vai ter coisas certeiras para minha fé. Eu não tenho que ficar filtrando. Será que falou isso aqui tá certo ou não? Vou ter que abrir o catecismo. Né? Então, lê o livro de um santo, que aí não tem problema. Né? Lê o catecismo. Mas, enfim, ela mandou a pregação lá para aquele pastor, ou que não é pastor. E ele eu não gosto especificamente porque, por ter visto já duas pregações, onde não só ele faz aquele papel evangélico bem tradicional de negar a figura da Virgem Santíssima, como ele insistia nas pregações em, em manifestar a, a como que ele queira, não sei nem falar, né? Porque eu acho que meu cérebro não guarda essas palavras assim, né? Mas no sentido de que afirmar a pequenez da Virgem Santíssima, né? Afirmar, então, além de falar assim, não, a Virgem Santíssima não é mãe de Deus, né? Que nem todo evangélico fala. Ele insistia em mostrar para as pessoas, né, se afastem de Maria, né, tenha repugnância dela, porque os católicos falam para que a gente se apegue de tal forma e a gente perca a nossa salvação, porque isso é uma pedra de tropeço, é uma forma de nós vermos errado. Então, é como que induzindo o povo a esse aspecto de que ela é uma figura, além de não ser importante, né, para os evangélicos, mas se afastarem dela, porque é muito ruim, né, é muito ruim. E isso, para mim, é um sinal de possível condenação, né, segundo a orientação do próprio santo. Então, eu prefiro evitar qualquer coisa que ele fale, oriente. Ah, mas isso não era uma pregação sobre Nossa Senhora que a pessoa me enviou, né? Eu evito, né? Então, eu prefiro escutar pregações de pessoas de mais virtude, né? Então, tem na internet, às vezes a gente assiste pregação de tudo que tá gente, né? Mas a gente tem na internet várias reflexões sobre, né, São José Maria Escrivá, então ele é um santo que é tão recente que existem gravações, existem vídeos do próprio santo falando, né? Isso que eu tô te descartando livros, né? Livros é uma fonte inesgotável aqui pra gente. Mas se fosse apegar a vídeos e pregações, né? Quantas pessoas, né, a gente conhece que tem que são observadas como pessoas de grande relevância, importância para a vida da igreja. E aí vamos refletir, vamos ver essas pessoas, né? Escutar as homilias, né, do Papa, né, do Papa Francisco, né, do Papa Bento XVI, de São João Paulo II, né? Pega as catequeses de João Paulo II e vai assistir, na internet tem vários vídeos, né? Então nós temos coisas muito grandiosas. Então, para que me apegar àquele que fala de forma aversiva à Virgem Santíssima? Né? Isso para mim é um alerta, né? Um sinal de atenção. Então, vejamos aqui, né, um, um ponto bem interessante sobre essa característica, né, que nós estamos vendo aqui.
ele diz assim: eu poderia repetir aqui várias histórias que provam que afirmo, que ele tá dando vários exemplos de santos. Entre outras, primeiro, aquela que vem narrada nas crônicas de São Francisco, em que se conta que o santo viu, em êxtase, uma escada enorme em cujo topo, apoiado no céu, avultava a Santíssima Virgem. E o santo compreendeu que aquela escada ele devia subir para chegar ao céu. Segunda, a outra narrada nas crônicas de São Domingos, quando o santo pregava o rosário nas proximidades de Carcassona, 15.000 demônios, que possuíam a alma de um infeliz herege, foram obrigados, por ordem da Santíssima Virgem, a confessar muitas verdades grandes e consoladoras referentes à devoção à Virgem Maria. E eles, para a própria confusão, o fizeram com tanto ardor e clareza que não se pode ler essa autêntica narração e o panegírico que o demônio, embora a contragosto, fez da devoção mariana, sem derramar lágrimas de alegria, ainda que pouco devoto se seja da Santíssima Virgem. Então, impossível ler isso. Essa narração, toda vez que eu dou essa formação, tratado, eu leio. Eu tenho o livro, não é a crônica de São Domingos, não é uma biografia dele, mas é um livro de Santo Afonso, São Luís, perdão, estou falando Santo Afonso hoje aqui, a manhã inteira eu estava lendo o livro de Santo Afonso. Mas, né, todas as vezes que eu dei a referência aqui, hoje é Santo Afonso, vocês lembram que é São Luís. São Luís Maria Grignon de Montfort. Às vezes eu misturo. Mas o próprio São Luís, né, ele tem livros, mas também temos um livro chamado... como que é o nome desse livro, gente? Deixa eu pegar aqui no celular. Meu celular tá lá do outro lado, para variar, né? A Perfeita... O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. É o nome do livro. O Segredo Admirável do Santíssimo Rosário. Esse livro é muito precioso, é muito bom. E nesse livro tem algumas narrações dessas dos santos. São Luís gosta de trazer esses testemunhos. E tem essa história de São Domingos. Então não é a biografia dele, mas tem essa história lá nesse livro. E eu gosto de ler sempre essa daí, porque é muito bonito, né? Então, eu não sei se vocês prestaram atenção aqui na leitura, ou quando vocês leram aí, os demônios foram expulsos do herege à força da Virgem Santíssima, né? Então levaram, o São Domingos estava pregando, e levaram a pessoa com os demônios até ele, e ao invés de ele fazer o rito, né, ele expulsar o demônio, ele pediu que os demônios falassem quem era a pessoa que eles mais temiam. E aí eles falaram que não. Aí ele ficou insistindo, digam, estou ordenando. Eles, não, a gente não vai falar, não vai falar, não vai falar. E ele não falava, né? Ele não falava. E aí então a própria Virgem Santíssima aparece e força o demônio a falar quem é a pessoa que ele mais teme. E aí então eles começam a falar coisas grandiosas sobre a Virgem Santíssima, né? Que nem ele fala assim, eles não estavam alegres, eles não estavam nem um pouco alegres em falar aquilo, mas eles foram forçados a falar quem a Virgem Santíssima é e revelar, e é um texto lindíssimo, lindíssimo. E aí quando eu fui separar para preparar a formação do encontro de hoje, eu lembrei que eu emprestei esse livro, né? E eu vou cobrar a pessoa para me devolver até o final do curso, né? Eu não quis falar para ele devolver logo, que ele está lendo, mas não vai ser perca para nossa alma não conseguir ler no futuro, né? Mas a gente vai... eu vou tentar pegar antes de nós terminarmos as formações, para a gente ler esse texto preciosíssimo, né? Então, ele dá esses dois exemplos aí de São Francisco e de São Domingos, para mostrar como ter a devoção à Virgem Santíssima nos faz ter acesso ao caminho da salvação cada vez mais fácil, né? O segundo ponto, né? Então, nós vamos ter 3 pontos aí. E o segundo agora é que a devoção à Virgem Santíssima,
ela é mais necessária ainda àquele chamado à perfeição particular. Então, veja, nós estamos aqui refletindo a segunda consequência, que é de que a Virgem Santíssima é necessária para que o homem alcance o seu fim último, que é a salvação, que é a união a Jesus Cristo, né? Que é unir-se com Deus. Então, o segundo ponto é, tá, a gente entendeu que a devoção ela é necessária para a gente conseguir a salvação, mas ela é ainda mais necessária, ela diz, né, o santo diz, para aquelas almas que querem, que forem chamados a uma predileção especial, né? A uma união, a uma perfeição mais íntima com Deus. Né? Como assim, João? Não é todo mundo que pode chegar ao máximo da, da sua, né, da santidade, né? É claro, né? Todos nós podemos chegar à santidade. Mas Deus chama algumas pessoas a um grau de união muito mais íntimo, né? E não achem aqui, tá? Às vezes é difícil a gente imaginar isso, porque quando a gente escuta isso, a gente passa a ter como se fosse uma inveja ou uma visão dos santos um pouco deturpada, né? A gente começa a analisar assim, putz, é tão difícil para mim alcançar a santidade, é tão difícil para mim viver, mas por que é difícil para mim? Ah, porque Deus não me chamou a algo especial. Porque se ele tivesse me chamado a algo especial, eu seria um grande santo. Então, vamos pegar aí um grande santo, né? Santo Antônio, que nós celebramos agora no último dia 13. Um grande santo, chamado a algo muito mais íntimo com Deus. Então, para Santo Antônio foi fácil, porque ele foi chamado a uma predileção, né? Eu não, por isso que eu sou uma pessoa que você tem uma santidade inferior. Então, alto lá, né? É uma reflexão totalmente equivocada, né? Todos nós podemos alcançar a salvação. Porém, aqueles que são chamados a algo mais particular, é porque eles vão ter algo mais particular para ser feito, né? Às vezes tem pessoas que almejam uma santidade muito grande de uma forma equivocada. Ela deseja ser um grande santo para que ela seja vista como um grande santo. Eu quero ser um santo igual Santo Antônio, para que as pessoas lembrem-se de mim tal como se lembram de Santo Antônio. Isso não faz sentido nenhum. Nós devemos sim desejar a santidade dos grandes santos, mas para quê? Para desejar que nós estejamos muito unidos a Deus, para desejar que a nossa relação com Deus seja muito íntima, certo? É importante desejar, mas isso vai se dando na vida, né? Deus vai chamando pessoas à santidade de acordo com que ele encontra o melhor caminho para a salvação de almas. Então ele, reconhecendo as suas dificuldades, sabendo de tudo que você viveria, etc., ele te chama a uma vocação específica de santidade para que aquilo beneficie a sua alma e a alma de outras pessoas. Então, o caminho escolhido por Deus, lembre-se, eu falei isso lá quando a gente disse sobre a Virgem Santíssima. O caminho escolhido por Deus podia ser diferente, mas ele escolhe o caminho mais perfeito para que nós sejamos salvos. Então, quando você vive bem a sua santidade, ainda que seja uma santidade totalmente inferior em relação a Santo Antônio, não estou nem falando da Virgem Santíssima, estou falando aqui de um santo abaixo da Virgem Santíssima, então uma santidade inferior de Santo Antônio, mas a sua vocação bem vivida garante o projeto de Deus. Se foi assim que Deus escolheu para ser e você fez conforme a vontade de Deus, você fez parte do projeto mais íntimo de Deus, que ele escolheu para cada uma das pessoas. Então, talvez o projeto que ele escolheu para você é porque ele escolheu a de um santo, né? Ele escolheu a de Santo Antônio, e numa cidade específica, 1000 pessoas seriam salvas. 1000 pessoas seriam salvas. E a santidade de Santo Antônio ajudou na conversão de 999 pessoas. E aí teve uma única pessoa lá naquele povo que Deus chamou uma santidade muito uma santidade inferior, tal. Porém, mesmo sendo inferior, era uma santidade que iria contribuir na conversão daquela uma pessoa que faltava para bater 1000. E a partir do momento que você não vive bem a próprio chamado que Deus lhe deu para a sua santidade,
você pode levar outras almas a se perder, mesmo que a sua santidade não seja do nível de Santo Antônio. Então, sim, Deus chama pessoas particulares, mas isso não torna o processo de santidade mais fácil para eles. Não dá para afirmar que ser santo para a Virgem Santíssima foi mais fácil do que para nós. Ah, porque ela foi privada do pecado, porque ela foi chamada. Mas se ela chegou nessa condição, é porque houve o esforço dela, a escolha dela. Quantas pessoas foram educadas na fé, né, de certa forma, como a Virgem Santíssima também foi, com boas bases. Mas depois da sua vida, ao crescer, escolheram se negar à vontade de Deus. Eva estava numa condição, talvez até mais propícia do que a Virgem Santíssima, para viver uma santidade. Porque, né, nos ensina a tradição da igreja que, além dos dons, de estar cheio dos dons naturais, dos dons da graça, Adão e Eva eram dotados dos dons préternaturais, que a gente chama, né? Então, nós tínhamos ali ausência de dor, né? E tantas outras características que são como que elevação são conservações da natureza e da condição humana, né? Que depois se perde, né? Então a gente tem a Virgem Santíssima ali com... A gente não sabe até que ponto, com os quais dons, né? A gente sabe com a graça, sim, totalmente, né? Porque além de ter sido privada, já ter sido participante do mistério da salvação por antecipação e estar privada do pecado, ela também era pessoa cheia de virtudes, né? Então isso não tornou mais fácil para ela. Pelo contrário, mais difícil, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Então a gente não sabe sentir o quão difícil é para a Virgem Santíssima, porque nós não somos cobrados tal como ela é. Entende? É que nem uma pessoa que se torna chefe de time na empresa. A pessoa nunca vai entender o que é ser um encarregado até o dia que ela foi encarregada. Por mais que o pai ou uma mãe fale pro filho, não sei o quê, ele só vai aprender o que é ser pai ou o que é ser mãe quando ele for pai ou mãe. Ele vai entender aquela condição, as características próprias daquela realidade. Porque existem coisas que tem como aprender, mas tem coisas que faz parte da condição. Só o ser pai carrega algumas coisas que é próprio do pai. Então, a cobrança, às vezes a gente não sente porque nós não estamos naquela realidade. Então, nós não sabemos imaginar o quanto a Virgem Santíssima é tentada e o quanto ela é cobrada de sua fidelidade, porque muito foi dado para ela, né? Muito foi dado. Né? Adão e Eva foram criados naquela condição. Depois, a humanidade vem imersa no pecado. E a Virgem Santíssima é escolhida para nascer diferente de todos os outros. Ela é concebida sem pecado. Então, muito lhe foi dado, portanto, muito lhe foi cobrado. E essa cobrança foi bem respondida pela Virgem Santíssima. Então, a predileção, né, a pessoas chamadas a vocações mais particulares, são mais cobradas. Portanto, mais necessário para elas é a devoção à Virgem Santíssima. Aqueles que são chamados a uma devoção mais particular, que aí a gente pode pegar qualquer santo que a igreja canonizou. Tá? Qualquer santo que a igreja canonizou já são pessoas chamadas a vocações particulares. Tá? Porque às vezes a gente olha para os livros dos santos, a gente vai escuta falar, né, de um São... como que foi? Teve um santo que eu pesquisei esses dias que eu não conhecia, né? Não contei até pouca coisa sobre ele. Esqueci, e era um nome que parece o nome de um santo conhecido, mas o final muda. E aí a gente vê um santo assim que a igreja só reza a memória, né? A gente fala, ele é um santo bem inferiorzinho, né? Ele não foi chamado a uma predileção particular, não, ele foi. Porque se ele está canonizado pela igreja, é porque ele já foi chamado a uma santidade muito grande, tá? Porque existem pessoas que morrem em santidade que a gente nem escuta falar, né? Ou você acha que todo mundo que morreu e não foi canonizado, necessariamente não morreu e foi direto para o céu? Você tem um pensamento desse, a visão sobre a salvação pode estar um pouco danificada, né? A igreja escolhe grandes exemplos de virtudes, porque a função da igreja é nos colocar modelos, né? Mas uma pessoa que teve uma vida totalmente oculta, às vezes a gente nem passa a conhecer,
Não que ela não seja um modelo, claro, desde o momento que ela é santa, ela já é um modelo pra gente, né? Mas às vezes ela nem se torna conhecida por aquilo. A gente não sabe, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, mas não que eu esteja afirmando a santidade dessa pessoa, né? Mas aqui tem uma pessoa que é de Sorocaba, mas aqui perto da região que a gente mora, a gente tinha um exemplo de uma grande senhora de oração, né? Que era a tia Dulce. E para mim, né, é um grande exemplo de vida de oração. Você conversar com o familiar dela, pode ser que ele fale uma coisa negativa, uma coisa, mas enfim, né? Para mim é uma referência, né? E eu não posso afirmar que ela morreu em estado de graça ou não, né? Que ela foi direto para o céu ou não. Mas se ela morreu em estado de graça e foi direto para o céu, é bem provável que ela não seja canonizada, né? Que o livro dela não seja. Então nós temos pessoas, né? Todos nós somos chamados à santidade. Então todos nós podemos alcançar essa graça de dos céus, né? Dos céus. Mas essa chamada à perfeição nos faz ter sempre já uma vida mais íntima a Deus e uma colaboração com outras almas já muito mais abundante. Por isso que geralmente essas almas são canonizadas. Então a gente já pode pegar desde os santos menores, assim, que são pessoas já chamadas a uma perfeição. Aí se a gente pegar Santo Antônio, a gente pegar São Francisco, a gente pegar Santa Terezinha, Santa Teresa, São João da Cruz, São Paulo da Cruz. Aí a gente está falando de gente extraordinária. A gente está falando de gente de extremo alto nível, né? Chamados a graus de santidade extremamente elevados. E aí, claro, se a gente está falando então de São José, de São Miguel, né? Então a gente está um patamar ainda mais elevado. E a Virgem Santíssima, né? Acima de todos os santos, anjos e santos. Então vejam, essa devoção passa a ser muito mais necessária a essas pessoas. Então, essas pessoas que são chamadas a essa perfeição mais particular. E por que isso se dá? Porque essas pessoas chamadas a devoções particulares é porque Deus encontra nessas pessoas algo que o atrai. Então, Deus não escolhe assim, você, vem cá, a dedo, assim, aleatório, né? Ele roda a roleta no céu, aí cai o nome lá, né? João Victor, então você vai ser chamado a uma perfeição particular, né? Ele não faz assim. Ele escolhe pessoas que ressaltam os seus olhos. Por que ressaltam os seus olhos? Podem ser vários motivos, né? Orações incessantes. Então, né, a gente tem ali o pai e a mãe que rezavam incessantemente, rezava, e aquela pessoa nasce e desenvolve grandes virtudes, né? E Deus encontra nela, então Deus insiste naquela pessoa. Como foi, por exemplo, Santo Agostinho, que a gente tem um santo ali que demorou um tempo para sua conversão e viveu coisas bem difíceis até se converter, mas que Deus já o olhava. Então ele foi encontrando esse amor de Deus com o passar do tempo. E em um determinado momento, então, Deus consegue trazer sua alma. Mas se Deus fez esse projeto é porque em algum momento lhe salta aos olhos, assim como lhe saltou aos olhos a Virgem Santíssima. Então, Maria foi aquela única que achou graça diante de Deus. E aí São Luís diz, todos os outros santos encontram graça diante de Deus por meio de Maria. Então, é por Maria que Deus achou graça naqueles grandes santos, e também é por Maria que os futuros serão vistos por Deus com grande graça. Né? Então, ser visto por Deus, tendo a Virgem Santíssima à sua frente, faz com que Deus atraia, seja atraído, né? Seus olhares sejam atraídos por conta da beleza da Virgem Santíssima. Por isso que ela passa a ser muito mais necessária. Né? Então, aqueles que foram chamados por Deus a uma perfeição de vida, né, algo mais particular, devem ser muitos devotos da Virgem Santíssima, porque muito mais eles serão cobrados e muito mais eles precisarão estar próximos de Deus. Então, vou até ler um ponto aqui para vocês que eu separei, né? Que por que essas pessoas chamadas à devoção particular, elas precisam acessar muitas graças de Deus. Elas precisam estar intimamente ligadas à vontade de Deus. Por isso que a Virgem Santíssima, como tesoureira que nós comentamos, né, das graças de Deus, ela que vai ceder, ela que vai proporcionar a essas pessoas a vivência com esta realidade. Né?
ela vai ser o que ele chama ali a cidade de Deus, né? A terra onde essas pessoas irão habitar e fazer com que outras pessoas habitem, né? Que participem dessa realidade divina. Então aqui a gente vai ler no tratado no ponto 44, uma afirmação sobre essa realidade, né? Que Deus deu a Maria para que ela administrasse, para que ela zelasse e cuidasse. Então, portanto, se são pessoas que são chamadas a predileção particular, eles dependem que ela conceda a essas pessoas essas graças para que eles possam viver essa realidade que Deus lhe chama. Então, ele diz, de tal modo ela aumentou essa dupla plenitude dia a dia, de momento a momento, que chegou a um ponto imenso e inconcebível de graça, de sorte que o Altíssimo a fez tesoureira de todos os seus bens, dispensadoras de suas graças, para enobrecer, elevar e enriquecer quem ela quiser, para fazer entrar quem ela quiser no caminho estreito do céu, para deixar passar, apesar de tudo, quem ela quiser pela porta estreita da vida eterna, e para dar o trono, o centro e a coroa do rei a quem ela quiser. Jesus é, em toda parte, sempre o fruto e o filho de Maria, e Maria é, em toda parte, a verdadeira árvore que dá o fruto da vida e a verdadeira mãe que o produz. Então veja como é afirmado pelo santo que a Virgem Santíssima é essa presença, essa tesoureira indispensável das graças de Deus para que as pessoas chamadas a uma predileção particular consigam alcançar esta missão dada por Deus. E aí, por fim, o terceiro ponto, né, dessa análise sobre a necessidade que a Virgem Santíssima é para os homens chegarem ao seu fim último. Então, a gente estava dividindo em 3 partes, eram 3 subtópicos, né? Então, a devoção é extremamente necessária para a salvação. A devoção é ainda mais necessária para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. E o terceiro, que a devoção ela será ainda mais especial nos últimos tempos. E aqui vale a gente ressaltar, ele coloca isso no tratado, vale a gente lembrar aquela passagem bíblica, que Deus irá colocar inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Então é estabelecida uma separação, né? Então, os dois times que batalham no fundo nessa luta pela santidade, né? Para que as almas não se percam, né? É o time da descendência da serpente e da descendência da Virgem Santíssima. Como a gente já refletiu em um outro encontro, o que nos garante essa descendência é justamente fazer a vontade de Deus. Então, de certa forma, também fazer aquilo que é a vontade da Virgem Santíssima. E ele coloca, né? Então, ele não se estabelece como aquele que fará parte da descendência contra a serpente, né? É feito o mal, e ele diz, haverá uma descendência, que é a da mulher, que se voltará contra a sua descendência. Então, por mais que o que garante a descendência seja, em última análise, fazer a vontade de Deus em tudo, que é o que a gente vê no Evangelho, né? Felizes os seios que te amamentaram. Né? Não, feliz, né? Em verdade, vos digo, feliz é aquele que faz a vontade de Deus. Daí provém, então, a verdadeira santidade. Fazer em tudo a vontade de Deus. Mas mesmo sendo essa característica que nos garante a santidade, claro, a gente sabe que ele fez isso porque a Virgem Santíssima é necessária para a salvação, né? Ele estabelece a Virgem Santíssima como a figura central da descendência. Então, não é a descendência de Jesus Cristo e a da serpente. É a descendência de Maria, a descendência da serpente. É a descendência da mulher e da serpente. E entre elas é colocada a inimizade. Portanto, quanto mais próximo se dá a consumação final do projeto divino, que é a sua segunda vinda,
mais próximos nós estamos, né, essa batalha. É claro que essa batalha já acontece, ela é constante, mas quanto mais próximos se nós estamos da realidade da segunda vinda de Cristo, mais intensa é a luta. Né? Toda guerra é assim. Né? Uma guerra começa com alguns conflitos informais, depois com pequenos conflitos físicos mesmo, depois com conflitos intermediários, até entrar entre grandes conflitos entre dois povos, depois grandes conflitos entrando nos outros povos, e aí vai virando um grande conflito até né, ali a gente chegar no ápice. Né? Então, assim vai desenvolvendo dessa forma. Quanto mais próximo nós estamos, né, desse final, maior é a preocupação do demônio em perder as almas. Então, mais ele vai se investindo contra a Virgem Santíssima, né? Ele varre as estrelas do céu e atira sobre a mulher, né? Então, ele vai traçando essa luta. E ela é quem está à frente com essa vitória. Então, quanto mais próximo estamos dos últimos tempos, mais essa devoção à Virgem Santíssima passa a ser necessária, né? E aí, então, para analisar esse último ponto, aí eu falei para vocês que era um monte de subtópico, né? Se eu tentar fazer uma árvore aqui com vocês, a gente vai fazer, na verdade, aqui no final. A gente vai ver o tanto de subtópico que a gente entrou. Agora, esse último ponto aqui, que é o terceiro, de que a devoção será ainda mais necessária nos últimos tempos, a gente divide em duas análises, né? Primeiro, observar o papel de Maria nos últimos tempos. O papel de Maria nos últimos tempos é justamente o de ser a figura que encaminha e que comanda a batalha, né? Portanto, aquela que leva o nome. Né? Então a gente tem os estandartes, na guerra a gente tem os estandartes, tem várias coisas que marcam ali aquele povo que está lutando, mas em grande ponto o rei, que geralmente está num cavalo diferente e numa posição específica, protegido por pessoas diferentes, porque ele é aquele que comanda, né? É aquele que vai dar as principais ordens, né? Claro, isso numa grande batalha, né? A ponto do rei entrar assim, nós estamos falando de grande batalha. Né? Então, o papel de Maria é justamente de cumprir aquilo que lhe é próprio. E o que é próprio da Virgem Santíssima? Ser o intermédio do projeto da salvação. Né? São Luís utiliza o termo assim: se por Maria começou, por ela deve se consumar. Então, se foi por ela que iniciou o processo da salvação, né, com a encarnação de Jesus Cristo, é por meio dela que isso se dará, essa consumação. Então ele vem uma vez por ela e virá novamente também por ela. Por isso que ela é a figura deixada por Cristo a nós, para que nós pudéssemos estar unidos a Jesus na sua próxima vinda. Né? É como se ele dissesse, né? Ele diz, na verdade, mais relacionado ao Pai, né? Aonde eu estou, o Pai está. Ele fala isso para os apóstolos, né? Já naquela cena já, onde ele já está se afastando. Né? Ele já está chegando a sua hora de se afastar dos discípulos. Ele diz que vai ao Pai, e ele diz, né, nós não vemos o Pai. Ele ora, mas há tanto tempo estás comigo e não conheces ainda o Pai? Quem me vê, vê o Pai. E de uma certa forma não, concretamente, Jesus então deixa a Virgem Santíssima também com essa característica. Quem me vê, vê o Pai. Mas eis que é difícil de manter os olhos sempre fitos no Senhor. Por isso que quem vê a Virgem Santíssima vê Jesus Cristo, para que vendo veja o Pai. Então ela passa a ser essa característica. Então lhe é próprio essa missão de ser a imagem de Cristo para nós, né? De nos refletir, de ser esse espelho, né? essa forma transparente que nos permite ver com clareza a Jesus Cristo. Por isso que nos últimos tempos ela terá essa grande participação, porque é por meio dela que dará a última manifestação. Então, se há uma vitória, se há uma batalha para ser ganha, será por meio dela. Então, a consumação do mistério da salvação, que é a próxima vinda de Cristo, se dará com a figura da Virgem Santíssima.
né? Então Deus, ele vai, São Luís ele até diz, né? Ele manteve a Virgem Santíssima oculta, mas a cada ano que passa, a cada tempo, ele vai mais e mais manifestando a sua mãe. Mais aparições nós temos, milagres, que vão cada vez mais nos fazendo conhecer a Virgem Santíssima. E ainda temos muito mais do que conhecer, né? Então, no último tempo, Deus fará se conhecer a soberania da Virgem Santíssima, né? Da sua, a sua realidade, né? De quem ela é. E fazendo-nos conhecê-la, nós passaremos a ter cada vez mais uma relação mais íntima com o próprio Deus. Eu tinha separado aqui os pontos, justamente o que ele fala, né? São 7 pontos, são 7, se eu não me engano, né? São 7 pontos, onde São Luís mostra isso mesmo, que Deus quer manifestar Maria como obra-prima de suas mãos. Tá? Então ele quer revelar a Maria, porque ela se colocou neste mundo e por sua humildade profunda colocou-se abaixo do pó, obtendo de Deus os apóstolos e evangelistas não ser quase mencionada. 2. Ele quer manifestar a justiça porque, sendo a obra-prima das mãos de Deus, tanto aqui embaixo pela graça como no céu pela glória, ele quer que por ela os viventes o louvem e glorifiquem sobre a terra. Cada vez mais ele quer manifestar a Virgem Santíssima, visto ser ela a aurora que precede e anuncia o sol da justiça, Jesus Cristo, deve ser conhecido e notado para que Jesus Cristo o seja. Deus quer manifestar mais e mais a Virgem Santíssima, pois que é a via pela qual Jesus Cristo nos vem a primeira vez, ela o será ainda na segunda vinda, embora de modo diferente. 5, pois quem é o meio seguro e o caminho reto e imaculado para se ir a Jesus Cristo e encontrá-lo plenamente, é por ela que as almas chamadas a brilhar em santidade devem encontrá-lo. 6, nesses últimos tempos, Maria deve brilhar como jamais brilhou, em misericórdia, em força e graça. E 7, Maria deve ser, enfim, terrível para o demônio e seus sequazes, como um exército em linha de batalha, principalmente nesses últimos tempos, pois o demônio, sabendo, aqui eu vou até resumir porque ele vai lendo extenso, mas ela vai aparecer com a sua figura de ser a quem destrói a serpente, né? É Jesus Cristo que vence a morte, né? Mas ele destrói a morte, dando à Virgem Santíssima a autoridade de pisar a cabeça da serpente, né? Ele fala isso tanto quando ele anuncia, quando a gente vê no Apocalipse também essa manifestação da mulher que destrói o mal, que destrói a serpente. Então Deus quer manifestar a Virgem Santíssima, mostrar, fazer ela verdadeiramente conhecida como um terror para o mal e uma grande suspiro de graça e de esperança para aqueles que são bons. E é muito interessante, eu gosto de contar essa história, porque isso aqui, quem tiver despreparado perde a fé, viu? Mentira, perde a fé não. Mas toma um susto muito grande, eu lembro. Meu irmão até hoje, o dia que eu contei isso aqui pro meu irmão, pra minha mãe, meu irmão falou, não, isso aí tá errado, isso é mentira. E toda vez que eu contar essa história, ele, mano, esse João fica inventando esses negócios aí. Mas isso aí tá no livro de Santo Afonso. Santo Afonso é muito característico por isso, né? Contar essas histórias. Onde que ele mostra isso, né? Jesus, que a Virgem Santíssima, ela tem um semblante pleno de beleza. Pleno de beleza. Mas ela tem uma face que ela é aterrorizante. Porém, aterrorizante para os maus, né? Porque ela definitivamente afasta todo tipo de maldade. Então, ela tem essa característica que assombra aqueles que não vivem na graça. Imagine, se São José é chamado de terror dos demônios, imagine o que a Virgem Santíssima não é para os demônios, né? Uma tormenta, que ela tem uma face. Eu até comentei isso aqui, eu não tinha preparado para comentar, mas
como talvez hoje eu comentei para vocês sobre o filme do Senhor dos Anéis, que mostra algumas coisas, e é interessante nisso, porque tem uma mulher no filme, né, que não necessariamente ela é a Virgem Santíssima, mas ele faz, o Tolkien faz algumas referências à Virgem Santíssima a partir da figura de Galadriel, e ela é sempre essa, ela é uma figura, né, ela é uma das pessoas mais poderosas que tem, e ela é extremamente brilhante, então toda cena que tem ela é aquela cena com aquela musiquinha de paz no fundo, com aquele brilho assim que as pessoas mal conseguem enxergar, com uma sabedoria extremamente direcionadora, e ela tem essa sabedoria, tem tudo isso mais, mas em um momento quando ela precisa se estabelecer em raiva, né, que não é raiva, né, no sentido de uma falta de virtude, mas no sentido da ira, quando ela se ira, uma ira positiva, a ira que existe mesmo, né, tal como Deus se ira no Antigo Testamento, aí ela muda o semblante dela, né, ela fica com uma figura que às vezes até dá medo no filme, né, porque ela é toda bela, aí de repente ela fica com uma cor assim meio esverdeada, e feia, e ela fala com uma voz diferente, que ela fala super calma, né? Aí ela fala brava, né? E repreende a pessoa, ou fala com ele para, né, para terrorizar. E, e ele tenta mostrar isso que a própria muitos santos da igreja falam sobre isso, né? E aí a história, né? Eu enrolo muito para falar as coisas. Santo, São Santo Afonso então conta essa história, né? De, de Nossa Senhora que estava tendo uma grande festa da Virgem Santíssima numa igreja, tipo, interior, assim, tipo Sorocaba, brincadeira. Eu fico fazendo piada com Sorocaba, o povo de Sorocaba aí vai me cancelar. Mas aí a gente tem, o povo tava lá, né, naquela cidadezinha, e eles tinham o costume de celebrar, né, como aqui no Brasil a gente celebra, né, dia 12, uma grande festa pra gente, de Nossa Senhora Aparecida, eles tinham uma celebração lá, né, muito épica, né? Só que o povo lá naquela terra já vivia muito afastado de Deus. E Deus tinha dado muita oportunidade de conversão para aquele povo. Mas ao invés de se converter, cada vez mais eles faziam coisas que insultavam a igreja. Né? Então eles cada vez mais faziam, além de fazer, de escolher não estar com Deus, eles faziam coisas para ofender as coisas de Deus. Como aquelas pessoas têm costume de não só negar a fé, mas de invadir igreja e abrir sacrário e fazer bagunça, né? Então, era um tipo de pessoas assim. E várias oportunidades de conversão foi dado àquele povo. Mas chega um momento que já não havia mais aparente esperança para aquelas pessoas e, e eles estavam como que afetando a vida daqueles que queriam viver a santidade. E aí eles estavam se tornando uma grande dificuldade para aqueles que queriam viver a santidade. E havia sido dada a oportunidade de conversão a todos. E aí então, como essa missa era grandiosa, não cabia todos na igreja, uma certa quantidade do povo ficou num galpão. É que nem às vezes acontece aqui na igreja, né? A gente vai para uma missa grande, aí o povo fica vendo no telão lá no salão, ou numa área aberta, etc. E aí aquele povo bagunçava, fazia coisas, né, totalmente impróprias para aquele espaço religioso. E aí, de repente, aquele lugar ali pegou fogo, né, e morreram quase todos, né, quase todas as pessoas. Sobreviveram 3 jovens. E esses 3 jovens, né, ambos, em seus testemunhos, demonstram grande devoção à Virgem Santíssima. Eram pessoas de extrema prática devocional à Virgem Santíssima. Diziam que já estavam sabe, se incomodando com toda aquela situação e aquelas pessoas que não os deixavam rezar, etc. E aí ambos testemunham, né? Eles estavam em locais diferentes, mas ambos testemunham a mesma coisa. Em um determinado momento, eu vi uma mulher bela, uma mulher que era bela, né? Que tinha um brilho, mas ao mesmo tempo tinha uma face de ira, e ela andava por volta do salão com uma tocha na mão, colocando fogo sobre o salão. Aí eu contei, meu irmão. Ah, não é possível, né? A senhora pôs fogo no povo. Não, isso aí não, isso aí tá mentindo. Isso aí não tem nada a ver com Nossa Senhora. E só que é essa face da ira que a gente tem no Antigo Testamento. O Deus que destrói o povo, que não o povo que peca, mas o povo que permanece no pecado e se voltam contra ele.
aquelas pessoas que resolvem estabelecer uma guerra contra Deus, né? E aí, em determinado momento, Deus se volta com sua ira, né, para aquelas pessoas. E a gente tem isso da Virgem Santíssima. Então, nos últimos tempos, há de se manifestar todas essas características da Virgem Santíssima. Sobretudo também essa ira no sentido de destruir o inimigo definitivamente, né? Então, todos aqueles que estiverem cultivando o mal serão destruídos, né? Então, não é uma destruição, né, acabou, some todo mundo, né? Ela pisa sobre a cabeça da serpente, né? Então, ela esmaga a cabeça da serpente, né? E tira por definitivo a sua vida, né? Então, a gente tem até um trecho aqui no tratado que é muito interessante sobre esse ponto da inimizade, né? Veja, Deus não pôs somente inimizade, mas ele pôs inimizades, e não somente entre Maria e o demônio, mas também entre a posteridade da Santíssima Virgem e a posteridade do demônio. Então não há só uma inimizade entre a mulher e a serpente, mas entre toda a descendência da mulher contra toda a descendência da serpente. Quer dizer, Deus estabeleceu inimizades, antipatias e ódios secretos entre os verdadeiros filhos e servos da Santíssima Virgem e os filhos e escravos do demônio. Não há entre eles a menor sombra de amor, nem correspondência íntima existente entre uns e outros. Os filhos de Belial, os escravos de Satã, os inimigos do mundo, pois é a mesma coisa. Sempre perseguiram até hoje, perseguirão no futuro. Eu falei inimigos, né? Amigos do mundo. Sempre perseguirão até hoje, perseguirão no futuro aqueles que pertencem à Santíssima Virgem, como outrora Caim perseguiu seu irmão Abel e Esaú seu irmão Jacó, figurando os réprobos e os predestinados. Mas a humilde Maria será sempre vitoriosa na luta contra esse orgulhoso, e tão grande será a vitória final que ela chegará ao ponto de esmagar-lhe a cabeça, sede de todo orgulho. Então, isso aqui estabelece então o papel da Virgem Santíssima nos últimos tempos, né? De ser essa pessoa que está à frente e que vai marcar a vitória daqueles que se mantiveram na, na, na descendência da Virgem Santíssima, né? E Deus, ele quer, justamente porque Deus quer manifestar nessa consumação de todo o mistério, de todo o seu projeto, a realidade da Virgem Santíssima, a sua grandeza, que é muito desconhecida por nós. E aí, por fim, para encerrar, ele fala sobre os apóstolos dos últimos tempos, né? Que é o segundo ponto aí, que aí a gente vê essa realidade, né? Os apóstolos dos últimos tempos. Quem são esses, né? Quem são essas pessoas? Porque se vai ser muito necessário a Virgem Santíssima nos últimos tempos, ela será muito necessária justamente para aqueles que farão parte dessa batalha. Então, ser devoto da Virgem Santíssima é se formar um apóstolo nessas últimas lutas. As características bem que destacam a pessoa na luta, né, de qual lado ela vai estar, é justamente essa permanência na Virgem Santíssima. Então, a devoção vai garantir ao apóstolo, né, ao soldado da Virgem Santíssima, ter tudo aquilo que ele necessita para essa luta. Então, ter a armadura, ter a espada, ter o escudo, ter o treinamento, a posição correta de batalha e etc. Né? E depois também a gerência, né? Então, estar à frente e liderar, né? Indicar a liderança, né? Indicar para onde deve ir. Então, tudo isso terá aqueles que estão lá da Virgem Santíssima. Então, a devoção passa a se tornar muito mais necessária nos últimos tempos, porque será ela que irá conduzir os soldados, os apóstolos. Então, é através da devoção que as pessoas irão enxergar as virtudes que são necessárias para vencer a batalha, que terão força para permanecer na graça, para permanecer unido a Deus. Será através da Virgem Santíssima que será dada
a capacidade de enfrentar tudo aquilo que for necessário para poder permanecer na santidade. Então, nesses últimos tempos, a devoção se tornará muito necessária, portanto, então, por esses dois fatores. Porque por conta do papel de Maria nos últimos tempos, né? E por conta de existir os apóstolos nos últimos tempos, né? Então, para que as pessoas consigam permanecer, né, nas suas condições dadas por Deus, para que lutem pela santidade do mundo. Então, a Virgem Santíssima será essa porta, né? E é muito interessante, né? Aqui, esse ponto, né? Ele não cabe muito uma leitura, porque uma explicação, porque ele é uma leitura, né? É algo forte, né? Algo muito profundo, mas é algo que a gente vai lendo e vai compreendendo, né? Então, quem serão essas pessoas, né? Eles serão ministros do Senhor, né? Serão flechas agudas nas mãos de Maria, serão filhos de Levi, nuvens trovejantes e voação pelo ar, ao menor sopro do Espírito Santo, apóstolos dos últimos tempos. Então, eles serão essas pessoas dotadas dessas características, né? E aí ele até diz aqui, né? Ele coloca: mas quem serão esses servidores? Quem serão? Aí aqui ele vai encerrar o capítulo 1. Os verdadeiros servidores são aqueles que praticarem isso que eu vou dizer para vocês a seguir, que é a devoção. Então, nesse primeiro capítulo, ele quis nos mostrar, através de evidências relacionadas à condição da Virgem Santíssima, de que a devoção ela é necessária. E aí agora ele vai então nos apresentar essa devoção. Ele vai mostrar cada característica. Então ele diz agora aqui, né? Quem são estes apóstolos dos últimos tempos? São aqueles que praticam e vivem a devoção. São aqueles que vão fazer o que eu vou falar. Ele diz: façam o que eu vou falar. Eu vou falar o que vocês devem fazer. E aí agora, daqui para frente, ele vai dizer o que devemos fazer para sermos esses apóstolos dos últimos tempos. Que aí então, no capítulos para frente, ele começa com a gente a falar sobre os fundamentos da devoção. Tá? Aí a gente vai ver os fundamentos. Por isso que, para o próximo encontro, a gente vai ler o capítulo 2, né? Aí o primeiro artigo, que fala sobre os fundamentos. Deixa eu ver se dá para fazer. Se eu não me engano, deixa eu ver se a gente vai fazer 2 artigos ou um só. Capítulo 2. São 2, tá? São 2 artigos. Então é para ler o artigo 1 e o artigo 2. Então a gente vai falar sobre o fundamento, né? As verdades fundamentais da devoção. Então agora a gente vai começar a falar mesmo da devoção. A gente falou que a devoção é necessária, mas o que é essa devoção? Essa devoção aí, ela tem algumas verdades fundamentais. Nós vamos ver 2. Que é o artigo 1 e o artigo 2. São 5 no total. Aí depois a gente vai pro próximo capítulo, tá? Então, só para a gente finalizar, então, para onde a gente foi, né? Parece que a gente falou de um monte de coisa, mas ele por tema, tudo isso que a gente falou essa semana e na semana passada, se resume ao que está no nome do primeiro capítulo. A necessidade da devoção à Santíssima Virgem. Ela é necessária. Ele quer evidenciar isso para a gente. Por quê? Aí nós temos 2 pontos. Artigo 1 e artigo 2. Os princípios que fundamentam essa afirmação de que a devoção é necessária e as consequências que provêm desses princípios. Os princípios são 2. Eu afirmo que essa devoção é necessária porque Deus quis servir-se de Maria na encarnação e Deus quer servir-se de Maria na santificação das almas. Então, são os 2 princípios. A partir desses princípios, eu afirmo 2 consequências. A primeira, Maria é a rainha dos corações, e a segunda, Maria é necessária aos homens. São as 2 consequências.
que é o segundo artigo que nós vimos hoje. Então, primeiro, consequência, Maria é a rainha dos corações. Segunda, Maria é necessária aos homens para alcançar o seu fim último. Só que aí, nessa segunda consequência de que Maria é necessária aos homens para chegar ao seu fim último, ele separa em 3 parágrafos para que possa explicar com mais detalhe isso. E aí foram os 3 parágrafos que nós vimos. Maria é necessária aos homens para chegar ao fim último? Sim. Aí ele separa, resume. Resume não, né? Especifica. A devoção à Santíssima Virgem é necessária a todos os homens para conseguirem a salvação. A devoção é necessária ainda mais para aqueles que são chamados a uma perfeição particular. E a devoção é ainda mais necessária, especial, nos últimos tempos. Por que será nos últimos tempos? Aí os 2 pontos. Por conta do papel da Virgem Santíssima, que foi o que Deus estabeleceu, e outro, por conta dos apóstolos dos últimos tempos, né? Que serão aqueles que serão guiados pela Virgem Santíssima, né? Que são todas aquelas pessoas que vivem e praticam a santa escravidão, beleza? Então, semana que vem a gente lê o artigo 1 e 2 do capítulo 2, onde a gente vai começar com os fundamentos, as verdades fundamentais da devoção e entender mais a fundo o que é essa devoção. Então é isso. Se alguém tiver dúvida, depois pode mandar mensagem e aí eu vou tirando as dúvidas, ok? Então vamos encerrar pedindo à Virgem Maria que conduza-nos sempre a um caminho de santidade, que ajude os nossos corações a cada vez mais ter devoção, serem fiéis ao coração da Virgem Santíssima, que é puro e imaculado. Que hoje nessa celebração da Virgem Santíssima Imaculada Conceição, Nossa Senhora, com seu sagrado coração puro e sem mancha, que ela possa nos fazer íntimos ao seu Santíssimo Coração, imaculado e puro, para que assim possamos estar sempre mais unidos ao coração de Jesus, que celebrávamos no dia de ontem. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.